Oi, boa tarde. É, o meu canal não é sobre isso que eu vou falar agora, mas é uma pessoa que vai assistir todo domingo. Eu acredito que todos vocês sabem de que coisa eu estou falando, e hoje é um dia que marca a morte da pessoa que deixava alegre todas as manhãs no Brasil. E, infelizmente, um 1º de maio, como hoje, ocorreu a morte de Ayrton Senna da Silva. Acredito que todas as pessoas lembram da morte desse homem. Lembram todas as pessoas que de alguma forma acompanhavam a corrida ou não, lembram até mesmo onde estava naquele dia. Infelizmente, ele deixou muitas pessoas tristes naquele dia pela sua partida. A morte de Ayrton Senna completa 30 anos nessa quarta-feira. O grave acidente durante o GP de San Marino, em Imola, Itália, ocorreu na manhã daquele 1º de maio, em 1994. Mas a confirmação da notícia veio horas depois, a 1 hora da tarde, de Brasília. Os principais meios de comunicação do país informaram a morte do tricampeão de Fórmula 1. Eu me lembro de ter conversado naquele disco e eu lembro quando veio a notícia que ele tinha morrido. Na época, quem era o presidente era o Itamar Franco, e ele decretou luto de 3 dias, ainda no domingo. O funeral ocorreu no dia 4 de maio. O corpo de Senna foi trazido ao Brasil por meio de um voo da extinta companhia aérea Varig. As honrarias foram semelhantes às de chefes de Estado. Carreata, velório, aberto e salva de tiros antes do enterro. Vamos ver aqui os recordes que o Ayrton Senna manteve na pista. E ainda não foram quebrados na Fórmula 1. Mesmo Mesmo 30 anos após a sua morte no GP de Imola, no dia 1º de maio, em 1994, o tricampeão mundial Ayrton Senna ainda segue como o detentor de alguns recordes. Vamos ver quais eles. Maior vencedor em Mônaco. Com seus GPs de Mônaco, Senna ainda continua como o maior vencedor da prova 3 décadas depois de sua morte. Michael Schumacher e Graham Hill chegaram perto, com 5 triunfos, mas não conseguiram igualar a marca do brasileiro. Poles consecutivas no único GP. Entre 85 e 91, Senna largou na pole position em todas as 7 edições do GP de San Marino, e até hoje o recorde de poles consecutivas em uma mesma prova. Vamos ver. Largadas consecutivas na primeira fila. Senna largou no primeiro e no segundo lugar durante 24 corridas seguidas, entre o GP da Alemanha em 88 e o GP da Austrália em 89. Lewis Hamilton chegou perto de igualar o brasileiro, com 20 largadas na primeira fila em 2014 e 2015. Fãs de Ayrton Senna se reúnem em Imola para homenagear o piloto nos 30 anos de sua morte. Centenas de pessoas passaram pelo autódromo Enzo e Dino Ferrari e prestaram condolências em frente à estátua colocada em homenagem ao piloto. Aí a estátua. Centenas de fãs se reúnem nessa quarta no autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália, para homenagear Ayrton Senna. O principal ponto de encontro dos admiradores é a estátua do piloto, a algumas dezenas de metros da curva Tamburello, onde ocorreu o acidente que vitimou o tricampeão mundial de Fórmula 1. O CEO da categoria, Stefano Domenicali, também compareceu ao local. Agora aqui algumas frases que o Ayrton Senna falava. Atrás das dificuldades é que a gente acaba encontrando mais força, mais certeza daquilo que a gente realmente quer. Isso só serve para fortalecer a personalidade, o caráter e os valores humanos. Se fosse tudo fácil, não teria tanto sabor, tanto prazer em uma vitória. O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo.
Outras, acho que estou entre elas, aprendem a conviver com ele e o encaram como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Agora a última reportagem que eu vou trazer aqui para vocês. A barra de suspensão não matou Senna, afirma médico que o socorreu. 1 segundo e 3 milésimos. Foi essa a duração do acidente que mudou para sempre a história do automobilismo mundial e tirou a vida de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, o tricampeão Ayrton Senna, naquele grande prêmio do dia 1º de maio de 1994, em Imola, na Itália. Não era como os demais. Quem se recorda com detalhes é o médico italiano Alessandro Misley, então parte da equipe de socorristas do autódromo Enzo Edino Ferrari. No domingo, quando nos chamaram para o acidente, não nos comunicaram quem era o piloto que estava preso e ferido. Chegamos 1 minuto depois da ambulância, porque estávamos um pouco mais longe, e visto que Senna era muito conhecido, ficamos atônitos. O médico anestesista, natural da cidade de Modena, diz que imediatamente ficou claro que as condições do brasileiro eram extremamente graves e que, ainda na pista, já se pensava que o pior pudesse acontecer. Infelizmente, a situação logo se transformou em dramática, porque Ayrton Senna teve lesões na cabeça, na cervical e na base do crânio. Instantaneamente ele ficou inconsciente. Os sinais vitais estavam alterados. Todas as condições não indicavam nada de bom. Tinha saído sangue da boca e do nariz, e infelizmente havia matéria cerebral espalhada. Ainda assim, fizemos várias tentativas de aspiração, ventilação e oxigenação. As imagens imediatamente após o acidente mostraram Senna fazendo um leve movimento com a cabeça, o que trouxe esperança a quem assistia a corrida em casa de que o piloto estivesse bem. No entanto, Dr. Milley afirma que foi um movimento involuntário e que desde o momento do impacto, Senna não recuperou mais a consciência. O italiano, junto ao médico da Fórmula 1, Sid, acompanhou Senna de helicóptero até o Hospital Maggiore, em Bolonha. É muito difundida a teoria de que o grande agravante do acidente de Ayrton Senna foi o impacto da barra de suspensão, que ao se soltar logo após a colisão, atingiu a víscera do capacete do piloto e depois sua testa. No entanto, em uma declaração inédita à imprensa brasileira, o Dr. Misley é categórico ao afirmar que este não é o motivo da morte do tricampeão. Absolutamente não, segundo o doutor. É falso. De fato, um pedaço da suspensão entrou pelo capacete e provocou uma lesão a nível frontal de poucos centímetros, o que, claro, não é inócuo, mas com certeza não foi esse o problema a provocar a morte de Senna. A morte de Senna foi provocada pela fratura da base do crânio, devido ao forte impacto causado pela desaceleração. A lesão da barra de suspensão é secundária e não letal. Se fosse só ela, Senna estaria vivo. O trauma da base craniana é uma lesão grave na qual a base do crânio, parte inferior, aonde o cérebro se assenta, fratura devido a um impacto forte ou movimento brusco, após uma desaceleração abrupta de um corpo em alta velocidade, o cérebro, que flutua dentro do crânio, continua em movimento mesmo após o término do impacto e a parada do corpo. É uma inércia, né? Isso pode causar um efeito de chicote, no qual o cérebro se move dentro do crânio e pode se chocar contra as paredes internas do mesmo, incluindo a base craniana. Nossa, triste a situação, né? Infelizmente. Pessoal, mas não importa qual foi a causa da morte dele agora. E acho que o mais triste é que ele partiu mesmo e nos deixou saudades. O Brasil, depois de Senna naquela época, foi outro. E eu lembro que os domingos não eram tão alegres quanto era quando ele estava correndo. E era muito gostoso assistir as corridas quando ele participava. Depois eu confesso que eu me desinteressei um pouco por Fórmula 1. E, pessoal, eu só quis trazer isso aqui porque eu gostava muito de ver as corridas quando a Ayrton Senna corria. Eu via todo domingo. E, infelizmente, ele nos deixou cedo, né? Em 94, faz 30 anos. Eu trouxe essa reportagem aqui, mas que ele descanse em paz, né? E quem gosta eu não falo sobre isso, tá joia? Eu falo sobre geopolítica e fatos históricos que mudaram a humanidade. Quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Obrigado e até mais.